Vamos lá, mais um programa Conversa de Costura. Chama a vizinha, chama a amiga. Vamos papear um pouquinho, vamos costurar, vamos falar disso, porque é esse assunto que me move. E toda segunda-feira nós temos esse encontro aqui, esse bate-papo para falar de costura. Por isso que o nome do programa é Conversa de Costura. E eu fico muito feliz com você que participa, que manda aí a sua mensagem, deixa a sua dúvida, dá sugestão também, porque eu amo sugestões, porque é isso que faz com que a gente possa ir crescendo e desenvolvendo aí no assunto, tá bom? Meu nome é Thalita, para você que não me conhece, e eu ensino mulheres que não sabem enfiar uma linha na agulha a costurarem suas próprias roupas. Seja muito bem-vinda ao canal Costura Sem Frescura. Se você ainda não segue, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, é só você clicar aí no sininho, ativar os lembretes, porque na segunda-feira nós temos esse encontro aqui, Conversa de Costura, que é mesmo um bate-papo, um tira-dúvida, não somente um tira-dúvidas também, mas é uma troca também de experiências, né? E também tem na sexta-feira o nosso encontro que se chama Linha na Agulha. Aí já é diferente, aí já é mão na massa mesmo. Eu sempre escolho uma peça do vestuário aí que está em alta no momento e a gente vai e costura isso aí junto e eu te ensino como fazer isso de uma forma bem simples e rápida, tá? Então toda sexta-feira também no canal Costura Sem Frescura tem esse programa Linha na Agulha, que é colocando a mão na massa mesmo. E o nosso tema de hoje é o seguinte: é muito caro para começar a aprender a costurar suas próprias roupas? Tchan, 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 tchan. E aí, o que você acha? Você acha que é caro ou não? Olha, tem um meio termo nisso aí, sabe? Depende do que você entende por caro e barato. Mas antes de falar para você se é caro ou se é barato, começar a aprender a costurar suas próprias roupas, eu quero te dar o que eu entendo da definição de caro e barato. E olha que eu pesquisei muito para poder trazer isso de uma maneira mais simples possível para você. E a definição que eu achei assim a melhor, que encaixa perfeitamente dentro daquilo que eu penso, é o seguinte: diz que caro é tudo aquilo que não serve para nada, não importa o preço que custou, mas se não serve para nada, é caro. E barato é o contrário disso. Já deu para você pescar aí qual é a ideia do negócio? Então, a definição de caro ou de barato tem muito mais a ver com valor, mais do que com precificação em si, né? Então, se você ainda não entendeu, se você ainda não pescou essa ideia, deixa eu te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Presta atenção, ó. Vamos supor que você compra uma furadeira. Você está perguntando assim, para que tá ali tu comprar uma furadeira, meu Deus do céu? Pois é, né? A pessoa aqui viu na promoção, né? Tava com preço barato. Falei assim, sou doida para aprender a mexer com furadeira para poder, sei lá, colocar uns parafusos aí nas paredes para poder pregar uma prateleira, colocar um vaso, alguma coisa assim, né? Vou comprar essa furadeira. Comprei furadeira, ela estava na promoção. Aí, eu nunca usei a furadeira. Ela está dentro da caixa, novinha, novinha, novinha. Até com as etiquetas, né? Aí eu te pergunto, a princípio, a furadeira estava, para mim, né, barato, porque estava na promoção e tudo, né? Mas eu nunca a usei, coloquei ela lá e deixei parada. Então, essa furadeira foi barata para mim? Não, essa furadeira foi muito cara. Não está tendo utilidade nenhuma. Então, aí eu estou te dando um exemplo assim prático de algo que aconteceu comigo, na questão aí da furadeira. Me fala aí, você já comprou alguma coisa aí que você foi aquela empolgação e depois você não usou para nada? Se ainda não, deixa eu te dar um outro exemplo. Ó. Imagina você
né, compra aquele vestido que estava na promoção, né? Aquela roupa. Não vou limitar a um vestido. Não. Imagina aí que você compra aquela roupa na promoção, né? Que sempre tem, né? Liquidação de verão, de inverno, tudo na empolgação. E aí leva para casa e tudo, mas você nunca usou, ela ficou lá no guarda-roupa. Aquela roupa custou barato? Custou caro? Com certeza. Por quê? Você não usou, não deu uma utilidade para ela. Aí, vou te dar uma definição, então, de algo barato que aconteceu comigo. Um air fry. Comprei. Não foi barato. Fiquei pesquisando para ver se eu conseguia uma num preço legal, mas não consegui, não achei a princípio que foi algo barato, né? Custou mais de R$ 500 na época. E hoje, aqui em casa, quase não gasto óleo com isso. Os exames, né, de colesterol alto baixou, foi lá embaixo, o exame sai, porque com menos fritura em casa, com certeza isso auxiliou aí na saúde de todo mundo na casa. E ela é usada assim constantemente, toda semana. Então foi assim um investimento, um custo-benefício que valeu muito a pena. Então aquilo que a princípio eu achei que foi caro, não foi não, foi muito barato que eu estou usando, tá me tendo utilidade, né? O contrário da furadeira, que eu não estou usando para nada. Outro exemplo pode te dar na área da roupa. Se você compra aquele vestido, né? Vou falar, aquela roupa que nossa, você fica 5 meses pagando ela, as prestações, e falando, nossa, isso aqui custou o olho da cara. Mas você usa ela sempre. Ela lhe caiu perfeitamente no seu corpo. Te veste super bem, né? E você usa. Tá quase andando sozinha essa roupa, de tanto que você tá usando. E aí? Você pode falar que ela custou caro? Não. Ela custou barato. Por quê? Você está usufruindo daquele seu investimento, né? Está valendo muito a pena. Então, o valor, na verdade, ele não está no preço em si, mas na utilidade. O quanto aquilo é útil para você define se algo é caro ou barato. Então, eu acho que essa definição de caro e barato, você já consegue responder a minha pergunta. Aprender a costurar custa caro ou barato? Se eu te falar dos vários benefícios que existem, que a costura pode te dar, você vai ver que não existe investimento caro nessa área, porque é algo que vai lhe ser útil assim em várias áreas da sua vida, com certeza. E o primeiro, eu vou te falar assim alguns benefícios que eu me lembro aqui agora, tá? Mas o primeiro dele é o quê? Você poder fazer suas próprias roupas sem precisar pagar por isso. Eu não sei quanto você paga para poder fazer suas roupas ou quanto você paga para poder comprá-las, né? Mas eu tenho certeza que você mesma, costurando suas próprias roupas, você vai fazer uma economia muito grande. Eu acho que nos primeiros meses aí que você estiver costurando, você já paga o investimento de ter comprado uma máquina de costura para você, ou de ter pagado um curso para poder aprender a costurar. Outra coisa também, se você for igual eu, né? Eu tenho 3 meninas em casa. É isso mesmo, eu tenho 3 filhas, né? Então, eu sei o quanto que eu economizo podendo costurar para as minhas filhas, né? Se você tiver filhas ou filhos aí, com certeza você vai não só costurar para você, mas vai costurar também para os seus filhos, para suas filhas, e com isso você vai estar economizando, né? Você vai estar trazendo esse conhecimento, dando utilidade a ele para a sua vida. Um outro benefício também que a aprender a costurar te traz é você poder consertar suas roupas e nunca mais ficar com aquela roupa parada aí no seu guarda-roupa, porque a calça está comprida demais e aí você está pisando na barra. Porque aquela calça novinha que você usou tão pouco, o zíper dela estragou e aí ela tá parada aí no guarda-roupa também. Aquela calça, e olha que eu vejo isso muito acontecer. Aquela calça que hoje a gente compra ela já rasgada, né? A gente chama de destroyer, né?
deu um nome bonito para isso, mas é falar rasgado mesmo. Aquela calça jeans rasgada que você usou algumas vezes e aquele rasgo que era pequeno quando comprou, que estava lindo, maravilhoso. Quando você comprou, abriu e está enorme. Você não está conseguindo usar mais a calça e ela está parada ali no guarda-roupa. Imagina você poder resolver todas. Aquele elástico que relaxa, verdade. Aquele bolso que fica o forro descosturado. Pensa, aquela blusa que dá uma descosturadinha debaixo do braço. Tudo isso, às vezes, está parado aí no seu guarda-roupa, sem você poder usar. Porque, às vezes, não tem tempo de ir numa costureira para poder fazer essas coisas para você. Quando você tem tempo para poder ir, você procura e não acha alguma costureira disponível para fazer esses concertinhos. Porque, na verdade, todas que eu conheço estão, assim, abarrotadas de serviço até o pescoço, porque é uma profissão extinta, infelizmente. Imagina o benefício que você não terá fazendo todos esses reparos e esses consertos nessas roupas que estão aí, ó, paradas no seu guarda-roupa. Outro benefício que eu posso te falar também é óbvio que se você quiser fazer uma renda extra, você poderá com certeza faturar com isso. Pois todas as costureiras que eu conheço, como eu falei a princípio, estão assim, sufocadas de tanto trabalho. Então, não falta trabalho nesse mercado da costura. Então, você pode, com certeza, aprendendo a costurar, faturar uma graninha com isso. Por que não? Talvez esse, eu entendo, não seja o seu objetivo, pois a maioria das mulheres que me procuram para aprender a costurar suas próprias roupas, normalmente elas têm outra profissão, mas entendem a importância de aprender essa habilidade e aí elas querem aprender. Às vezes tem uma máquina em casa que herdou da avó, da mãe, e aquela máquina muitas vezes fica parada ali, sem elas dar uma utilidade para ela, porque justamente não sabe. Esse é o exemplo da maioria das mulheres que me procuram, não para se profissionalizarem, mas para aprender a costurar para elas mesmas. Mas se você toma gosto por isso e decide, não, eu vou aproveitar e fazer uma graninha extra com a costura, com certeza não vai faltar mercado para você. Um exemplo disso que eu vivi na prática foi a pandemia. Gente, todo mundo que eu conheço ao meu redor que costurava um pouquinho, não que era assim uma profissional no assunto, mas que costurava um pouco, passou a fazer máscaras. Essas máscaras de proteção contra o Covid-19 e não deram conta, venderam demais, porque tinham uma máquina em casa e sabiam costurar. E foi um momento que nós passamos, né, no nosso país, de uma estabilidade econômica muito grande. Muitas mulheres ficaram desempregadas, muitos maridos ficaram desempregados, e eu conheço mulheres costureiras que nem sabiam que sabiam tanto costurar, que nesse momento foram fazer máscaras para poder vender e venderam muito. E surgiram até empresas a partir da fabricação de máscaras. Então, assim, o conhecimento na costura é um conhecimento que você adquire e que nunca fica inutilizado. Sempre você vai dar uma utilidade para ele. Outro exemplo que eu posso te dar disso é meu irmão. Tanto eu quanto meu irmão aprendemos a costurar com meu pai. Eu sigo isso profissionalmente, né? Me especializei na área, fiz vários cursos técnicos, né? Hoje curso a faculdade de design de moda, que é uma área que eu amo, né? A área da moda. Mas o meu irmão partiu para outra área. Mas mesmo assim, volta e meia, ele vem aqui na minha casa, porque ele mora bem próximo a mim, né? Às vezes compra uma calça, tá com a barra comprida, a esposa dele compra. Thalita, eu vim aqui, deixa eu usar sua máquina, deixa eu fazer a barra aqui nessa calça. Deixa eu costurar um buraquinho aqui, deixa eu fazer a barra no vestido da minha filha. Ele faz, gente. Tem até uma live no YouTube onde eu tô com meu irmão costurando. Esqueci o tema dessa live, mas eu deixo o link para você clicar e assistir, caso você queira, do meu irmão costurando e mostrando com o pouco que ele sabe na costura, o tanto de coisa que ele consegue fazer. É um conhecimento que não fica em vão na sua vida. E tem aquele ditado que fala, né, que tatu não esquece buraco. Aqui na Mineira a gente usa muito esse ditado. Quer dizer o quê? Aquilo que você aprende, nunca mais você esquece. Então, assim é a costura. Você aprendeu, não tem como você esquecer. É lógico que você perde um pouco da prática. E aí, se você fica anos sem costurar e aí você vai costurar de novo, o que acontece?
você vai ter uma dificuldade ali no começo, mas aí você começa a praticar e vai embora. É igual andar de bicicleta, né? Você aprende a andar de bicicleta, mesmo que você passe anos sem andar de bicicleta, quando você pega na bicicleta de novo para andar, você consegue andar. Então, assim, é a costura, é um conhecimento que ninguém tira de você. E sempre que você precisar, você vai ter ali disponível para você esse conhecimento. Outro benefício que você tem aí ao aprender a costurar é você poder economizar em terapias, em remédios ansiolíticos, né, para poder dormir. Por que eu falo isso? Porque a costura é considerada uma ótima atividade para poder distrair a mente e prevenir até o Alzheimer. Você sabia disso? Já foi provado cientificamente, você pode pesquisar. Eu mesmo garanto a experiência, por experiência própria, porque quando eu estou costurando, eu esqueço da vida. Eu me desligo dos problemas. E se desligar, né? Procurar uma atividade para poder você desligar a sua mente dos problemas e dessa agitação do mundo é essencial para aliviar os níveis de estresse e os níveis de ansiedade que todos nós temos, não é? Todos nós somos sujeitos a passarmos por problemas, ficamos ansiosos. Então, a costura é uma das atividades que nos desliga disso. E os cientistas, psicólogos, psiquiatras têm cada vez mais buscado atividades para as pessoas poderem desligar. Porque normalmente nós, hoje no mundo, né, o número de pessoas com estresse e depressão no Brasil não para de crescer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 10% da população tem pelo menos um distúrbio e precisa realizar atividades para poder aliviar os sintomas de estresse, de depressão, de ansiedade, de cansaço. Então, tem se buscado atividades para poder desligar as pessoas aí do mundo mesmo, das preocupações, das ansiedades, dos problemas. E uma dessas atividades é a costura. E eu, por experiência própria, afirmo a você que realmente, quando eu estou costurando, eu me desligo mesmo. E principalmente é uma profissão que nos dá a possibilidade de costurar ouvindo uma musiquinha de fundo. Ai, gente, é tão gostoso. Eu que gosto de ouvir louvores e tudo, quando eu vou para a máquina de costura e coloco um louvor e lá eu costuro, dá vontade de não levantar nem para comer. E quando eu acordo, no outro dia, eu já acordo naquela vontade, naquele desejo de dar continuidade àquele trabalho que às vezes no dia anterior eu não consegui terminar. É muito gostoso isso, viu? E eu falo de verdade, é o prazer que eu tenho nessa profissão de costura. Normalmente, às vezes, nós trabalhamos e fazemos algo que eu falo assim, nossa, amanhã tem trabalho. Nossa, eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. E eu costurando, desempenhando essa profissão, eu não tenho esse sentimento comigo. Ah, eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Não, eu acordo para ir para o meu ateliê feliz, alegre e satisfeita, porque a costura traz essa energia para a gente, sabe? Nos dá essa possibilidade de desligar do mundo. E nesse cenário de agito, de estresse, muitas pessoas têm procurado a costura como forma de terapia. Cientistas já comprovaram que trabalhos manuais, como a costura, o bordado, por exemplo, eles são indicados para desestressar, já que eles exigem uma atenção plena no momento em que se está realizando eles. Exige concentração, exige atenção. Então, o fato dos trabalhos manuais exigirem essa atenção faz com que você desligue do mundo. E depois que você aprende a costurar, você toma gosto por essa atividade e as pessoas tendem a encarar a prática da costura como uma verdadeira terapia e encontram inúmeras outras possibilidades de criações. Quem opta pela costura como terapia acaba ficando empolgado em aprender novas técnicas, novos pontos e novas ideias para fazer uma série de atividades e de confecções, porque eu falo que a costura é um mundo amplo, né? Eu ensino mulheres a costurarem suas próprias roupas, mesmo não sabendo enfiar uma linha na agulha. Mas
aprendendo a costurar suas próprias roupas, isso te dá a possibilidade de fazer várias outras coisas também. Você pode utilizar toda essa técnica de costurar suas próprias roupas em várias outras ramificações na área da costura. Então, esse também é um dos benefícios da costura. Eu falei 4 benefícios, que é poder fazer suas próprias roupas, que é poder consertar suas próprias roupas. Falei também que você pode fazer uma renda extra com a costura. E falei também que você pode economizar com remédios, com terapia e ansiolíticos, usando a costura como terapia. Então, assim, só esses 4 benefícios que eu ditei para você já é motivo para você falar assim, não, realmente, aprender a costurar não é algo caro, é algo que vale a pena o investimento. É algo que, ao longo do tempo, e não muito longo, se torna barato, porque você coloca um investimento em algo que vai te trazer muitos benefícios, que valem muito mais do que aquilo que você investiu com a costura, sabe? Mas assim, vamos para a parte prática, então. O que você precisa, primeiramente, para iniciar, para costurar suas próprias roupas? Me fala aí, Thalita, tem questão de preço. Então vamos lá. Não é possível te dar um preço exato de tudo, não, mas a gente pode, né, chegar aí no denominador comum com a experiência que talvez você tenha aí fazendo suas pesquisas. Mas o primeiro investimento que você tem que fazer para aprender a costurar suas próprias roupas é investir em você. Como que você investe em você? Investindo em conhecimento. Porque o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. É algo que não se perde com o tempo. Como eu falei no início, uma vez que você aprende, você não esquece mais. Ninguém te tira. Então, faça um curso para você aprender a costurar suas próprias roupas. Os preços do mercado de curso variam muito. Mas é importante você escolher alguém pela qual você tenha afinidade. Né? Afinidade que eu digo não é que você conheça, vai na casa e tudo, não. Mas que eu costumo falar o seguinte, que tem pessoas que você gosta de ouvir, você entende o jeito que ela fala, né? Vamos supor, tem pessoas que falam muito rápido, mas tem gente que gosta de pessoas que falam muito rápido, porque não tem muita paciência para escutar, aquela voz grande, tudo. Enfim, cada um tem um jeito. E aí é importante que você escolha um curso que esteja de acordo com as suas condições de tempo, né? E com as suas afinidades e com as suas ideologias também. Porque, como eu falei no início, talvez você não queira aprender a costurar para ter isso como profissão, para poder abrir uma fábrica ou para poder abrir um ateliê e atender muitas pessoas, porque talvez você já tenha a profissão e você queira aprender a costurar para ser um hobby, uma terapia ou para você mesmo fazer suas próprias roupas, porque você não encontra elas na loja do jeito que você quer ou do seu tamanho, né? Então, se esse é o seu objetivo, é isso que eu ofereço. Ensinar mulheres que não sabem enfiar uma linha na agulha a costurarem suas próprias roupas e em pouco tempo, tá? De uma forma simples, prática e rápida, né? E aí, se você, ao invés disso, procura um curso que seja muito longo, muito cheio de teoria, ele não vai te atender e você vai desanimar aí no início do caminho, né? Se eu for essa pessoa escolhida para você para te ensinar, eu vou ficar muito honrada e muito feliz com isso, tá? Mas se eu não for também, vida que segue, né? E acaba que a gente, só de você estar aqui me ouvindo, tirando suas dúvidas, para mim já é uma honra, já é um privilégio também, viu? Mas por que eu falo que esse é o passo número 1 para você aprender a costurar suas próprias roupas, que é investir em você, fazendo um curso, comprando conhecimento. Porque é igual, vou te dar um exemplo de quando eu ia falar, eu fui aprender a dirigir, mas eu vendo a experiência de que aconteceu com minha mãe, né, com minha cunhada, com o povo de casa, falei, não, vou aprender a dirigir na autoescola. Porque muitos têm a mania, né, de aprender a dirigir com o pai, com o irmão, com o namorado, né? E aí eu lembro que minha mãe era doida para aprender a dirigir, meu pai foi ensinar. Gente do céu. Na primeira tentativa, minha mãe vira o volante do carro e cai na barroca. Graças a Deus, ninguém machuca, mas o carro amassou a frente todinha.
Aí depois vai minha cunhada aprender a dirigir, meu irmão, né? Nossa, estava gostando, oh, estou desenvolvendo com um pouco na rua, vai, pá, bate num poste, amassa a frente do carro todinha. Então, eu falei, quer saber de uma? Vou aprender na autoescola. Entrei na autoescola, paguei para aprender e nada disso aconteceu e consegui aprender sem aqueles vícios, né? Que dizem que quando a gente aprende, né, por conta própria, aí você entra na autoescola para poder tirar a carteira, você tem muitos vícios que são difíceis de ser tirados de você, porque você não aprendeu da maneira certa, do jeito certo, né? E aí, para você desaprender e aprender do jeito certo de novo, dá muito mais trabalho. E aí, o que acontece? Aprender a costurar da mesma forma. Se você já pega um passo a passo, um destino, um mapa que vai te levar a um objetivo, que é aprender a costurar suas próprias roupas, é muito mais fácil do que você ficar quebrando cabeça, tentando aprender sozinho, assistindo um vídeo ali, outro vídeo acolá, e acaba que um caminho que poderia ser rápido, simples, né, se torna longo e às vezes até mais caro. Como a história da autoescola aqui que eu contei, se tornou mais caro, porque depois teve que pagar o conserto do carro. Graças a Deus que ninguém machucou, mas se tivesse machucado ainda. Que preço não pagaria por não querer investir, primeiramente, naquilo que é essencial, que é no conhecimento, né? Então, eu acho que investir em conhecimento nunca é demais. É o principal. Isso te evita de ter alguns desprazeres lá na frente. Inclusive, comprar uma máquina errada, né? Uma ferramenta de trabalho que não vai te atender. Às vezes, você faz um investimento em algo que nem precisava. Porque esse é o segundo investimento que você tem que fazer para aprender a costurar suas próprias roupas, que é uma máquina de costura. De preferência, que seja uma máquina de costura reta e zigue-zague. Por quê? O zigue-zague é aquele acabamento que você faz por dentro da roupa para que ela não fique desfiando, sabe? E hoje existe, vou até te mostrar uma aqui, olha só, que é essa máquina aqui que eu tenho, é uma Singer, olha só ela aqui, para você ver, coloca ela de frente, né? Tá dando para ver aí? Olha, essa aqui é uma Singer portátil e ela tem o ponto reto e o ponto zigue-zague. Com essa máquina aqui, você costura praticamente tudo. A única coisa que eu acho complicado você costurar com ela é jeans, muitas camadas de jeans. Eu até costuro, mas ela não aguenta muito não. Se for um batidão assim para costurar sempre, aí você vai ter dificuldade. Aí eu te mostro essa outra aí, que talvez você até tenha, mas ela tá essa pretinha aqui, toda de ferro, né? A marca da minha é o Gin, mas existem muitas aí outras marcas no mercado. Mas essa máquina aqui, ela talvez você tenha, olha só, ela vem com esse suporte aqui que eu mandei colocar. Talvez você tenha uma dessa em casa e acha que ela não serve para nada, só serve de enfeite. Compensa você pagar, né, um mecânico de máquina para poder fazer a manutenção dela e aí você utilizá-la para costurar. Porque o contrário da outra primeira que eu mostrei aqui para você, essa maquininha de ferro pretinha, ela costura qualquer tipo de tecido, principalmente os tecidos mais grossos, né? Que é o jeans, o brim, para fazer aquelas barras de calça mesmo, ela é excelente. Só que, porém, ela não tem o zigue-zague. Então, você, ao optar por ter uma máquina dessa pretinha, é interessante você ter uma overlock para poder fazer os acabamentos internos da roupa ou até mesmo ter essa zigue-zague também. Mas para quem está iniciando e quer aprender a costurar suas próprias roupas, eu indico que seja uma máquina costura reta e zigue-zague, ao mesmo tempo doméstica. Viu? Mas não escolha aquelas máquinas que prometem mundos e fundos e que tem 1001 utilidades. Não, porque eu acho que essas acabam falando que faz muita coisa e aí acaba não fazendo nada. Porque o que você precisa mesmo para costurar suas próprias roupas é o quê? É uma máquina que costure, faça a costura reta e a costura zigue-zague. Se tem essas duas funções nela, ela vai te atender super bem para você que está iniciando aí na costura.
Outra coisa que você precisa investir também, que não é muito caro, agora só vai baixando o preço aí, viu? São tesouras, tá? Eu tenho essa tesoura aqui para cortar tecidos, né? E escolha uma tesoura qualquer aí, mas que não seja aquela pequenininha, né? Uma tesoura aí, ó, que nem é cabo de plástico, para poder cortar papel. Por que tá ali tem uma tesoura para cortar tecido e uma tesoura para cortar papel? Porque se você usar a sua tesoura de cortar tecido para poder cortar papel, ela vai ficar cega, tá? Vai perder a amolagem e aí você vai ter que ficar sempre amolando, tá? E você precisa de uma tesoura para cortar papel? Precisa, os seus moldes, né? Você vai precisar aí para cortar os moldes, você vai precisar de uma tesoura também, tá? Tecidos, aí não dá para falar qual a quantidade de tecido para você que está aprendendo. É importante você optar por tecidos de algodão. Tem um próprio que chama algodão cru, que é para treinar mesmo. Tem depois para você já pode fazer peças de roupas com ele, que é a tricoline, a popeline e a sarja. Esses três aí são tecidos mais firmes, que não escorregam tanto, e aí você vai ter mais facilidade para poder costurar com eles aí, você que está iniciando também. Linhas à vontade, né? Réguas. Aí vamos falar de réguas. Tem a régua que eu utilizo, é essa aqui, ó. O modelo dessa aqui. Essa aqui é uma régua de acrílico, tá? Mas existe ela no mercado? A minha tá até quebrada. Olha só. Mas dá para você ver, né? Essa aqui é de compensado, né? Aquele material que parece madeira, mas não é. Então, e eu utilizo nos meus moldes, né? Profissionalmente falando. Essa aqui de acrílico que é um pouco mais cara, mas você vai te atender tranquilamente essa daqui que é bem em conta, tá? É importante você pesquisar, mas não é caro. Outra coisa que você vai precisar é nada mais, nada menos. E cadê outras? Aqui, achei. Deixa eu pegar aqui para você. Porque caiu aqui. É a fita métrica, viu? A fita métrica para você tirar medidas. Também é um utensílio aí na costura muito útil, viu? Dura uma eternidade isso aqui. E você não vai pagar caro por isso. Pode ter certeza que não, tá? Você precisa ter um espaço, não precisa construir um espaço para eu aprender a costurar minhas próprias roupas. Não. Você escolha um cantinho na sua casa que tenha uma boa iluminação, tá? Que seja arejado, né? E que tenha uma mesa, porque você precisa de uma mesa para poder apoiar as peças que você estiver costurando, utilizar o ferro para poder passá-las, né? E tudo, e o ambiente precisa estar calmo, precisa estar organizado, né? Não precisa ser aquele ateliê, mas é bom estar organizado, porque pensa, uma coisa que estressa a gente é você estar precisando ali costurar e aí some tudo, você não acha, e aí as coisas não andam, não acontece e fica tudo perdido aí na sua casa. Aí você fala, não vou mexer com isso mais não. Sumiu aqui o pedaço da minha saia que eu estava fazendo. Então é importante que seja organizado a sua área aí, o seu lugar de costurar, e que seja claro. Por quê? A iluminação é importante, porque senão você não enxerga o que você está fazendo, a costura sai toda torta, né? E uma mesa que você vai precisar para poder cortar o tecido. Tem gente que corta no chão e tudo, mas dá uma dor de coluna você ficar encurvado. Então, que seja na mesa direitinho para poder passar também algumas peças que precisam ser passadas, entreteladas, né? Mas também algo que também é bem baratinho e importante você adquirir alfinetes. Olha só, os alfinetes aqui, ó, viu? De tecido mesmo, olha só. Esses alfinetinhos aqui com cabeça, tá? São importantes porque quando nós estamos iniciando, é preciso, antes de costurar, alfinetar as roupas para que elas possam, na hora de uni-las, né? Unir as partes, a não ficar escorregando, saindo do lugar e vice-versa, né? Importante também você ter algumas agulhas em casa, agulhas de máquina mesmo,
Não precisa ser muito, mas compra um pacotinho, acho que vem com 10 agulhas, porque se caso quebra aquela agulha ali que você está usando, você consegue ali com facilidade trocá-la para poder continuar a sua costura, viu? E que eu me lembro são essas coisas mesmo, não são muitas coisas. De tudo isso que eu te falei, o maior investimento, talvez nesses materiais, seriam o da máquina, que talvez você até tenha aí na sua casa. O que está precisando é aprender a utilizá-la. E aí, o que é que você precisa fazer primeiro? Investir em conhecimento. Fazer um curso que vai te dar o passo a passo para você aprender a costurar as suas próprias roupas e desfrutar de todos esses benefícios que eu te falei. Agora eu quero que você me responda. Fica caro aprender a costurar suas próprias roupas? Quero ver se você aprendeu, viu? Diante de tudo que eu falei aqui. O que é que você acha? Eu tenho certeza que esse conhecimento que você adquirir, ninguém vai roubar de você. E eu tenho certeza que você vai utilizá-lo para muitas coisas aí no seu dia a dia. E vai te fazer muito mais feliz. Se esse é o seu sonho de aprender a costurar suas próprias roupas, continue aí no nosso canal e não perca todas as programações que nós temos. E se prepara que logo, logo, e não demora, nós vamos abrir uma nova turma para o curso Costura Sem Frescura. Viu? Vem novidade por aí, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada para você que esteve comigo até agora. Um beijo e tchau, tchau.